hoje eu terei a honra de ser ministrado. Então Deus sempre tem colocado aqui pessoas, pastores, que têm uma palavra de Deus para nós. E hoje eu tenho a honra de ser ministrado também por uma pessoa que eu admiro muito, né, pelo conhecimento, pelo caráter, e que sempre eu falo para ele assim, ó, quando você estiver disponível, ele trabalha nas quartas, estão trabalhando e não pode, né, mas nas férias a gente dá uma sugada neles também, né? E hoje eu tenho a honra de receber o João Renato Guzmão, esposo da Liessa Mate Guzmão. Glória a Deus! Eu falei para ele, cara, mas você tá bonito, hein, varão? Olha que bênção. Queria ter uma camisa dessa, né? E é uma honra, queridos. Então, abra o teu coração, porque Deus tem colocado algo no coração deles. Eles já estão aí na internet, no YouTube também, vocês podem acompanhar a Vida na Videira. São testemunhos, são palavras extraordinárias que edificam a gente. Então, Deus já tem, na jornada aqui há muito tempo, eles estão pregando o Evangelho na rua, em casa, na internet. Então, abra o seu coração e receba essa palavra. Fique à vontade, João. Aleluias, glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Amém. Glória a Deus, eu também estou muito feliz por estar aqui nessa noite, igreja. Amém? Agradecer primeiramente a Deus pelo fato de estar aqui, que eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, o simples fato de estarmos vivos já é motivo para estarmos gratos. Amém? Muitos gostariam de estar aqui nessa noite sendo ministrado e já não podem mais. Muitos gostariam de ter o privilégio de ouvir o Evangelho e hoje já não podem mais. Mas Deus deu tempo para cada um de nós aqui hoje. Amém? E que você possa estar grato por isso nessa noite. Agradecer também ao pastor Adilson, porque acabei de falar com ele ali na sala, ele sempre nos lança em direção ao propósito, mesmo quando nem mesmo a gente acredita na gente. Eu creio que muitos podem confirmar isso aí na igreja. Mesmo diante das dificuldades, ele é aquele que incentiva e que nos faz romper limites. E nos faz entender que no conforto não há crescimento. Amém? Na zona de conforto nós não vamos crescer. Então é por isso que nós aceitamos esses desafios, pastor. Amém? E nós agradecemos o Senhor. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, esse mês a igreja está se movendo debaixo do tema Ele veio para libertar cativos. Amém? E quando o pastor me deu esse encargo, quando ele me deu essa missão, eu logo comecei a orar a Deus, pedindo um tema para a palavra de hoje. E desde o primeiro dia, o Espírito Santo de Deus bradando no meu coração: fale sobre a obra da cruz. Fale sobre a obra da cruz. E isso estava no meu coração todos os dias. E eu, às vezes, até querendo lutar contra. Mas, Deus, é algo tão básico. Mas aí o Espírito Santo falou: mas quem disse que o básico não faz a diferença? Amém? Quem disse que o básico não faz a diferença, meu querido? O básico diz respeito sobre base. E qual é a base de nossas vidas? Qual é a base de tudo que nós fazemos e tudo que nós vamos fazer em 2022 para Jesus? O Evangelho, a cruz. Amém? Glória a Deus. E daí veio o tema da ministração: libertos do império das trevas. Amém? Essa é a nossa realidade, igreja. Hoje somos libertos para viver em novidade de vida. Amém? O mal não mais tem poder sobre nós. Hoje nós estamos submetidos à lei do Espírito e da vida e da graça. Aleluias? Eu vou pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias em Colossenses 1, 13, 14. Irmãos, vamos ter vários versículos, então se vocês quiserem só anotar, eu vou lendo aqui, tá? A gente vai acompanhando. Colossenses 1, 13 e 14. A palavra do Senhor diz o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Algumas versões vai dizer do império das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Aleluia, igreja, essa é a nossa realidade: remidos, lavados, curados e libertos. Aleluias. Então, para que nós possamos entender sobre esse processo da nossa libertação, nós precisamos começar do início, ou seja, começar do princípio. Pode parecer meio redundante, mas é isso mesmo. Nós vamos começar lá de Gênesis, né? Repita comigo: tudo começou há um tempo atrás. Não foi na Ilha do Sol, tá, irmãos? Não foi na Ilha do Sol. Se você, assim como eu, lembrou da Ilha do Sol, eu tenho uma palavra para te dizer: você está ficando velho, viu? Quem aí lembrou? Quero sinceridade agora. Amém? Estamos ficando velhos, viu? Não é pecado não, mas só quer dizer que nós estamos ficando um pouco velhos. Amém? Diga: tudo começou há um tempo atrás. Diga: lá no Éden. Lá no Éden. Em Gênesis 3. Aleluias. E o que aconteceu em Gênesis 3, irmãos? Eu creio que é de conhecimento da maioria. Foi o quê? A queda da humanidade. Amém?
A queda da humanidade quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e desobedeceram a Deus. Desde a queda, meus irmãos, em Gênesis, o homem foi separado de Deus. Nós fomos destituídos da glória e da presença do nosso Deus e Criador. O homem que havia sido criado para ter uma vida de intimidade plena com Deus, desfrutar uma vida de intimidade diária com Deus, agora estava separado do seu Criador, do seu Pai. Vamos abrir em Romanos 3:23, olha o que a palavra nos diz. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra, quando ela diz todos, é todos, meus irmãos. E esse todos inclui a todos nós aqui também, amém? Todos nós estávamos lá, incluídos em Adão e Eva. Adão e Eva eram os nossos representantes, os representantes da humanidade. Então todos nós que aqui estamos passamos a colher as consequências daquela desobediência. Então toda a humanidade a partir de então, meus irmãos, se tornou cativa. Toda a humanidade a partir de então se tornou escrava, cega, morta espiritualmente e o pior, incapaz de fazer algo por si mesmo. Não havia como nós mudarmos essa história, amém? Não havia como a nossa história se mudar, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados a passar a eternidade longe do nosso Pai, longe do nosso Deus, e condenados à morte e à morte eterna por conta do pecado. Vamos ler em Romanos 3:26, que a palavra nos diz: pois o salário do pecado é a... Vamos ficar com a primeira parte, o salário do pecado é a morte, e foi isso que nós herdamos de Adão e Eva, a morte eterna. Esta era a nossa condição depois da queda, amém? Então, meus irmãos, desde a queda, desde Gênesis 3, o governo do mundo foi entregue nas mãos de Satanás. Foi dada autoridade a Satanás, por conta de uma desobediência, amém? Satanás adquiriu um poder que até então ele não tinha. Eu gostaria de abrir em Mateus 4, versículos 8 e 9, vamos entender um pouco disso aqui. O episódio da tentação do nosso Senhor Jesus. Olha o que Satanás faz. Depois disso, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Esse fato ocorreu com Jesus. O tentador aqui estava afrontando o nosso Salvador, amém? E isso aqui mostra para nós o quê? Que ele tinha ou não tinha poder? Que ele tem ou não tem poder sobre esse mundo? Ele tem um império ou não tem? Sim ou não? Amém. E esse império das trevas opera até hoje. 1 João 5,19, vamos entender como isso funciona. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Algumas versões vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então isso nos mostra que ele tem poder, que ele tem um império que é opressor, o império que oprime, que escraviza as pessoas. E esse império está operando em nossos dias. Aleluias. E algumas características desse império, meus irmãos. Esse império das trevas, ele é o império da dor, ele é o império do desespero, ele é o império da falta de esperança, o império da tristeza, o império da falta de amor, o império da falta de propósito, de todas as angústias, de todos os transtornos. É o império da opressão, o império dos vícios e, por fim, o império que só traz morte. E não somente a morte física, mas também a morte eterna. Esse império, meus irmãos, é um império onde o homem está entregue ao seu próprio coração. E a palavra vai dizer que o coração é o quê? Enganoso é o coração. Imaginem vocês o homem entregue ao seu próprio coração. Imaginem vocês o homem entregue às suas próprias vontades. Porque nós sabemos que o pecado nos desestruturou. O pecado, em outras palavras, ele nos zoou, vamos dizer assim, em termos mais modernos. Bagunçou todo o homem. E a partir de então, todos os nossos desejos, sem a presença de Deus, passaram a ser manchados pelo pecado. Então imaginem vocês, nesse império, o homem entregue a si mesmo. A palavra vai dizer em Romanos 1, e é exatamente esse cenário que Deus traz para nós lá, de um homem que negou a Deus, do homem que negou a conhecer o Criador, a adorar o Criador, e por isso ele foi entregue ao seu próprio coração. E sabe qual foi o resultado? Autodestruição. O resultado do homem vivendo de acordo com o seu coração foi autodestruição. E nós não precisamos ir muito longe, é só olharmos o estado da humanidade em nossos dias, amém? É só abrir qualquer noticiário, que seja de Cidrolândia, que seja a nível estadual, nacional, mundial. Olha o caminho que a humanidade tem tomado. Simplesmente por fazer a sua vontade. Simplesmente por viver de acordo com o seu coração. E o pior de tudo nesse império das trevas
é a ausência da presença de Deus, amém? A ausência da presença de Deus é terrível. E aí eu me lembro do rei Davi, quando ele diz em uma passagem que Deus podia tirar dele tudo, menos o quê? Menos a presença, meus irmãos. Menos a presença de Deus, porque com a presença de Deus nós enfrentamos tudo, tudo. Tudo que nós pudermos passar nessa vida, se nós estivermos com a presença de Deus, nós venceremos, aleluia. Nós venceremos, meus irmãos, aleluias. E meus irmãos, o mais triste disso é que muitos ainda estão debaixo desse jugo. Muitos ainda estão escravos e cativos, sem Deus nesse mundo e sem Jesus, amém? Mas eu gostaria de dizer para vocês que Deus não foi pego de surpresa, aleluias. Deus não ficou como quem não sabia o que fazer quando Adão pecou. Diga comigo, Deus tem um plano. Na verdade, Deus tinha um plano. Diga, Deus tinha um plano. Amém, meus irmãos? Deus tinha um plano. Deus não foi pego de surpresa, meus amados, com o erro de Adão. E nosso Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos fez uma promessa, aleluias. Ele fez a promessa do quê, meus irmãos? Ele fez a promessa para nós de um libertador, a promessa de um redentor, a promessa de um salvador que mudaria nossas histórias de uma vez por todas, aleluias. Você se alegra por isso? Essas verdades têm que queimar no seu coração, meu irmão. Tem que queimar no nosso coração, amém? O nosso Deus não nos deixou a sós, o nosso Deus não nos deixou sozinhos e perdidos nesse mundo. Antes, Ele fez a promessa de um salvador, aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem Gênesis 3,15. Olha que maravilha essa verdade aqui. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando de quem aqui, meus irmãos? Quem era essa promessa? Quem era esse descendente que ia esmagar a cabeça do diabo? Jesus. Jesus, Deus, no mesmo capítulo em que o homem cai, no mesmo Gênesis 3, logo em seguida Ele já providencia a salvação. Ele providencia uma promessa. Abre em Isaías 7,14. Olha a maravilhosa promessa. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um Deus que jamais nos abandonaria. Um Deus que estaria conosco todos os dias de nossa vida por toda a eternidade, meu irmão. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o mais lindo de todos aqui, Isaías 9, versículos 2, 4 e 6, que isso aqui queime no seu coração. Essa é uma verdade que está sendo dita para nós, meus irmãos, amém? O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. Versículo 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Agora o versículo 6, meus irmãos, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor Jesus, meus irmãos, aleluia! Meus irmãos, aqui são 3 versículos da promessa que foi feita. E vocês podem ver que o Evangelho começou em Gênesis, amém? O Evangelho começou em Gênesis. Desde Gênesis 15, Deus já tinha promessa de restauração para nós. Gênesis 3,15, amém? E desde então, meus irmãos, desde essa promessa de Gênesis 3,15, toda a história da Bíblia começou a se desenrolar. Todas as histórias da Bíblia, tudo que você vai ler de Gênesis em diante, ela se desenrola em torno de um tema específico: redenção e resgate. Amém? Redenção e resgate. Todos os homens da Bíblia, a partir desse momento da promessa de Deus, eles passaram a sonhar com esse dia, a ansiar com esse dia. Amém? Esperando o dia da vinda desse Messias. Eles nem sabiam que iria ser Cristo, mas eles sabiam que tinha uma promessa. E eles sabiam em qual Deus eles criam, que é poderoso para cumprir com as suas palavras. Amém? Glória a Deus. E a boa notícia, meus irmãos, a promessa se cumpriu. Aleluias. Essas promessas se cumpriram em nossas vidas. Cristo veio, meus amados. Ele veio. Esse Deus propôs no seu coração de se fazer carne, de se humilhar e descer até o mundo para salvar homens perdidos como eu e como vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir em João 3,16. Um versículo muito conhecido. Vamos ler juntos esse versículo? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. O autor não foi capaz de descrever esse amor.
Foi de tal maneira. Foi um amor que não tinha como narrar, não tinha como descrever, e por isso ele colocou de tal maneira. Esse amor está sobre mim, esse amor está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E a novidade aqui é o seguinte: Ele não nos amou quando nós éramos bonzinhos. Ele não te amou quando você largou o vício. Ele não te amou quando você largou as drogas. Ele não te amou quando você largou a mentira, a traição, os desejos maus do seu coração. Você quer saber quando Cristo te amou? Você quer saber quando Cristo me amou? Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 2, 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Aleluias, pela graça vocês são salvos. Então esse Deus foi capaz de te amar quando você estava no lamaçal do pecado, meu irmão. Ele foi capaz de te amar quando você ainda era um inimigo, quando você ainda não tinha paz com Ele, quando você era um pecador, perdido e condenado à morte eterna. Aleluias, esse é o nosso Deus. Esse é o amor de Deus pelas nossas vidas, capaz de amar pecadores perdidos, que não tinham nada para oferecer para Ele. Esse é o amor com que Ele nos amou. Essa é a nossa história. Isso aqui é de onde nós viemos, meus irmãos. Que isso esteja nos nossos corações. Amém? E desde então, meus amados, desde a consumação dessa obra na cruz, desde que Deus ofereceu o seu Filho para que o sangue dele vertesse naquele madeiro, eu gostaria que nós abríssemos em João 1,12. Contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluias. Todo aquele que crê em Cristo, ele nasce no reino de Deus, ele se torna cidadão dos céus, filho e herdeiro juntamente com Cristo. Aleluias. Essa é a nossa condição, meus amados, para todo aquele que nele crê. E é nesse momento aqui que nós somos transportados desse império maligno e somos plantados no reino do amor, no reino dos céus. Aleluia. Você pode se alegrar por essa verdade? Oh, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. E nesse momento, meus irmãos, eu quero me dirigir àqueles que não são crentes ainda. Eu não sei se aqui ainda tem pessoas que não confessaram a Cristo e ainda não creram no nome dele. Eu não sei se você aí na sua casa está nos assistindo na live, e eu não sei se você já creu em Cristo Jesus, mas eu gostaria de te dizer que há esperança para o perdido, há esperança para o aflito. Eu gostaria de te dizer que a escravidão não é para você. Eu gostaria de te dizer que a tristeza não é para você. Tão somente creia na obra consumada naquela cruz e receba libertação e salvação na sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, meus irmãos? Então, continuando no raciocínio aqui, o fato, meus irmãos, de nós termos sido transportados e resgatados e arrancados desse império das trevas e levados para o reino de amor, isso indica para nós, meus irmãos, que houve uma mudança de vida, que houve uma mudança de realidade espiritual nas nossas vidas. Amém? Vocês creem? Amém? Glória a Deus. Então aqui eu vou trazer algumas das coisas que mudaram em nossas vidas e que você possa receber isso no seu coração. No império das trevas nós éramos escravos. No reino do amor nós somos livres em Cristo Jesus. No império das trevas nós éramos criaturas perdidas. No reino de Deus nós somos filhos e herdeiros juntamente com Cristo Jesus. No império das trevas Satanás queria a nossa morte, meus irmãos. Ele queria a nossa morte, desejava o nosso fim. Mas no reino do amor Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Aleluias. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da eternidade, meus irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Então hoje, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, que cremos, nós podemos dizer o seguinte: nova criatura somos. As coisas velhas já passaram, Senhor, e eis que tudo se fez novo. Pelo que nós podemos olhar para trás e deixar o nosso passado e olhar firmemente para o alvo, que é Cristo, 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 o autor e consumador da nossa fé, para a honra e glória do Deus Pai. Aleluias. Essa é a nossa realidade, é nesse reino que nós vivemos, meus irmãos. Olha as características do reino de Deus. O nosso reino é um reino de justiça. O nosso reino é um reino de paz. O nosso reino é um reino de alegria. O nosso reino é um reino de amor. Amém? O nosso reino, meus irmãos, é um reino de perdão.
O nosso reino é um reino onde há reconciliação. O nosso reino é um reino onde há cura para as feridas mais profundas da nossa alma. Eu quero dizer que Deus tem cura para as feridas mais profundas da tua alma nessa noite, meu irmão. O nosso reino é um reino onde a luz dissipa as trevas. Onde Cristo chega, meu irmão, as trevas não têm lugar. As trevas batem em retirada, porque a luz veio ao mundo, meu irmão. A luz veio ao mundo. Glória a Deus. Olha uma realidade, eu quero que você vibre com essa realidade. Amém? Olha a nossa realidade hoje, meus irmãos, e é a Bíblia que vai dizer isso. Pela fé, meus irmãos, pela fé, meus irmãos, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Pela fé, meus irmãos, nós já podemos declarar vitória sobre o inferno, vitória sobre os demônios, vitória sobre todo domínio, sobre toda a potestade, aleluias. Porque na cruz, a palavra vai dizer que Jesus envergonhou todo o domínio das trevas. Foi exposto publicamente a vergonha. Ele tomou a chave da morte, da dominação, do inferno. Aleluias. Essa é a nossa realidade hoje, amém? Então até o momento aqui nós refletimos sobre o momento em que nós fomos escravizados, o momento do pecado. E também o momento em que houve a libertação, que foi a cruz, amém? Então ok, João, somos livres, estamos libertos do pecado, nenhuma condenação a mais para nós, mas e aí? E daí? E aí surge um questionamento, eu gostaria que a igreja repetisse comigo. O que é que eu vou fazer? Repita comigo, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? E se você lembrou daquela banda dos anos 90 também, de pagode, você está ficando velho. Se alguém lembrou assim como eu lembrei, é um sinal de que você está ficando velho. Não é pecado, mas estamos ficando velho. Mais uma prova, viu só? Então, diante de tão grande libertação, meus irmãos, nós perguntamos: e agora? O que é que eu devo fazer com essa tal liberdade que você está me dizendo? E é esse ponto, é essa reflexão que eu quero provocar nos nossos corações nessa noite. Amém? Diante de tão grande obra, diante de tão grande libertação, como eu devo proceder? O que eu devo fazer? E eu gostaria de dizer, meus irmãos, que essa liberdade custou muito caro, amém? Ela custou um preço muito alto, não para nós. Para nós ela veio pela graça, mas para Deus ela custou muito caro. E eu gostaria que nós abríssemos em 1 Pedro 1, 18 e 19, nós vamos ver o preço dessa libertação. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e como ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse foi o preço da nossa liberdade, irmão. O sangue de um justo. Aquele que não tinha pecado teve que se tornar pecado para que nós fôssemos justificados diante de Deus. E é nesse momento que eu quero provocar a reflexão. Diante de uma libertação tão cara, que custou tão caro para o nosso Deus, que teve que abrir mão da sua glória e descer em carne, se humilhando, se tornando homem, como nós vamos proceder daqui em diante? Essa é a reflexão dessa noite. E nós temos que entender, meus irmãos, que quando nós fomos transportados desse império para o reino do Senhor, nós passamos a ser regidos por uma nova lei, amém? Por uma nova lei. No império das trevas, nós éramos regidos pela lei do pecado e da morte. Agora, nós somos regidos pela lei do Espírito e da vida, pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. E aí que a palavra vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? É a graça sobre nós, meus irmãos. Aleluias, glória a Deus. E para ilustrar isso aqui, eu gostaria de trazer um exemplo, para que a gente possa entender a continuidade da mensagem. Todos aqui são cidadãos brasileiros? Amém? O cidadão de uma nação, um cidadão brasileiro, ele tem somente direitos? Ele tem direitos, mas também tem deveres. E não é diferente no reino de Deus, amém? Juntamente com o nosso novo nascimento no reino de Deus, nós adquirimos sim os direitos conquistados por nós na cruz, mas nós também temos deveres como cidadão desse reino, amém? Aleluia. O reino de Deus também tem as suas leis. E onde estão essas leis, meus irmãos? Na Bíblia Sagrada, amém? A constituição do reino de Deus é a Bíblia Sagrada. E é por isso que tudo que nós vamos fazer, é por isso que todas as decisões que nós vamos tomar a partir de então,
têm que estar embasadas nesse livro. Todas as decisões que você for tomar estão aqui. Tem resposta para tudo nesse livro, meus amados. E é por meio desse livro que nós vamos nos mover e não por aquilo que a gente acha. Amém? Glória a Deus. Então, como cidadãos do reino, nós fomos transportados sim do império das trevas para o reino. Mas temos direitos e temos deveres. Então eu gostaria que você gravasse isso. Juntamente com a liberdade vem a responsabilidade. Juntamente com a liberdade nós temos responsabilidade. Responsabilidade, meus irmãos, de corresponder com esse tão grande amor que foi derramado sobre nós. Não foi uma liberdade só para me libertar e deixar, João, fica de boa, você está livre, você está salvo, você já está liberto do inferno. Não, para mim ficar na minha. Não foi isso, meus irmãos. Eu gostaria que você repetisse comigo. Fomos libertos para um propósito. Fomos libertos para um propósito, amém? Deus não faz nada por um acaso, meus irmãos. Aleluias. Tudo que Ele faz tem um propósito. Toda bênção que chega até você, entenda uma coisa, toda bênção que chega até nós não é para parar em nós. Toda bênção que chega até mim é para que eu possa derramar ela sobre o meu próximo. Aleluias, glória a Deus. Vamos ver em 1 Pedro 2,9 qual é o propósito da nossa libertação, qual é o propósito da nossa liberdade. Receba essa palavra no seu coração, igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês são povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, igreja. Aleluias, esse é o propósito de você ter sido livre. Aleluia, glória a Deus. Fomos libertos com o propósito de anunciar as boas novas, porque junto com essa libertação vem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Amém? Então, meus irmãos, qual é a reação natural daquele que foi liberto quando não poderia fazer nada por si? E essa era a nossa situação. A nossa situação não era a seguinte: nós não estávamos somente ali no oceano, boiando de boa, esperando um navio passar para nos jogar uma corda ou uma boia e nos puxar. A nossa situação era bem diferente. Nós estávamos no fundo desse oceano sem saber nadar. Essa era a nossa situação. Necessitávamos urgentemente de alguém que fosse até o fundo daquele mar profundo e nos resgatasse e nos trouxesse à superfície. Essa era a nossa situação. Assim como um homem que está condenado, por exemplo, a uma cadeira elétrica, está prestes a ser executado. E de repente um libertador entra naquele lugar e arranca ele dali e fala: ó, você não merecia. Você merecia a morte. Mas por amor eu estou te libertando aqui agora. Então vai e viva uma novidade de vida. Toda a condenação que estava sobre você eu cancelei agora. Toda a dívida que havia contra você está cancelada. E não há mais nada contra você. Vá e viva em novidade de vida. Essa era a nossa situação. Eu gostaria de pedir para o Ministério de Louvor já ir subindo, para a gente poder dar aquela impressão de que está acabando. Amém? Glória a Deus. Então esse, meu irmão, essa é a questão. Reflita comigo, qual é a reação natural para com esse que me libertou, para com esse que me salvou? Eu vou ficar quieto? Eu vou ficar calado? Ou eu vou querer contar para todo mundo o que Deus fez por mim? Ou como diz aquele louvor, eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para a minha geração. E aí eu gostaria de refletir com vocês naquilo que eu chamei de atitude de um liberto. Pegando um gancho já da palavra que o pastor pregou sobre a atitude, vai determinar a altitude que nós vamos atingir no reino de Deus, amém? E nós vamos aprender com duas pessoas da palavra de Deus como seria a atitude daquele que foi livre quando não merecia. E aí nós vamos nos lembrar da mulher samaritana, que naquele encontro que ela teve com Jesus, está em João 4, um dos encontros mais lindos, na minha opinião, da Bíblia. E ela chega toda receosa, e o Senhor Jesus começa a evangelizá-la, a pregar o evangelho para ela, e de repente ela começa a ser curada das feridas, ela começa a ser liberta, e quando a gente menos imagina, ela joga o cântaro dela no chão. Aquele cântaro que simboliza, sabe o que, meus irmãos? A força do nosso braço. Os métodos humanos. Aquele cântaro é onde ela bebia aquela água,
que não saciava a sede dela. Mas Cristo deu uma água para ela e ela nunca mais teve sede. Cristo deu uma água para aquela mulher samaritana e ela passou a se tornar uma fonte que jorrava. Aleluias, ela não conseguiu se conter. E sabe o que ela fez, meus irmãos? Ela foi correndo para a cidade. E sabe o que ela falou? Pessoal, eu encontrei o Messias, eu encontrei um profeta e ele me curou, ele me libertou. Aleluias. E a palavra vai dizer mais à frente que muitos creram em Cristo Jesus por conta do testemunho daquela mulher. Aleluias. Por conta da forma dela falar, por conta da forma dela testemunhar, ela começou a exalar algo que ela não tinha antes, meus amados. E é isso que acontece, e é isso que tem que queimar no nosso coração quando nós somos libertos, meus irmãos. Uma vontade incessante de falar de Cristo Jesus para as pessoas. Aleluias. E nós podemos aprender também a atitude de um liberto com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, era o judeu dos judeus, circuncidado ao 8º dia, conhecedor da lei, um homem cheio de glamour, criado aos pés de Gamaliel, um homem culto. Se você for ler a Bíblia, o apóstolo Paulo era um homem muito culto, conhecia da cultura da época, era muito inteligente. E sabe o que esse homem falou? Ele disse o seguinte quando ele teve um encontro com Cristo. Ele falou: quer saber? Todas essas coisas aqui que eu considerava como lucro, diante de Cristo, eu considero elas agora como esterco. Em troca, sabe do quê? De conhecer a Cristo. Em troca, sabe do quê, meus irmãos? De pregar as boas novas do Evangelho e correr a carreira que estava proposta para ele. Aleluias. Olha a atitude desse homem, meus irmãos. Abandonou tudo que para ele era importante, a troco de conhecer a Cristo e ser achado em Cristo e ser achado nele. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 4, 13 e 15. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: está escrito, crie, por isso, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso, o versículo 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Amém? Ele creu, e porque ele creu, o que ele fez? Ele falou. Essa é a atitude que nós temos que ter, igreja. Se nós cremos, nós precisamos falar. Tem que ser uma reação natural, meus irmãos. Tem que ser uma reação natural, tem que fluir. Se eu creio, eu exalo o Evangelho. Se eu creio no Evangelho, eu não vou reter ele para mim. Eu não vou ser uma cisterna que vai reter a bênção, mas eu vou ser uma fonte que vai jorrar para toda a eternidade, para todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou usar meu Instagram, eu vou usar o meu WhatsApp, eu vou usar o meu Facebook, e eu vou começar a propagar as boas novas do Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós convertemos, nós não nos convertemos somente dentro da igreja. A conversão também alcança a sua rede social, a conversão também alcança o seu Instagram. Até porque nós precisamos ser a mesma pessoa aqui dentro e a mesma pessoa nas redes sociais. Essa conversão precisa alcançar suas redes sociais. Eu não sei nem porque eu estou falando isso. Não estava no script aqui, mas já estou falando. Amém? Mas de fato nós precisamos usar todos os nossos recursos para propagar as boas novas do Evangelho. Essa é a atitude daqueles que são libertos. Aleluias. Glória a Deus. Indo para o final, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. E eu gostaria que vocês ficassem muito atentos ao versículo que eu vou ler agora. Abra o teu coração agora, meu amado. Romanos 10, 14. E deixa o Espírito falar contigo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão, meus irmãos, se nós não pregarmos? E não é moralismo aqui não, eu me incluo aqui. Porque talvez hoje tem pessoas do seu lado que estão perecendo porque você não está falando do Evangelho para eles. Pessoas da nossa família que muitas vezes ainda não conhecem o poder da salvação que é em Cristo Jesus, por causa da nossa omissão. Porque está bom às vezes vir ao culto, está bom às vezes vir à célula, mas não é só isso. Não é só receber para mim, eu preciso dar também. E aí alguns podem perguntar: mas eu preciso de um púlpito? Preciso estar em evidência? Não.
O maior púlpito, meus amados, é a nossa vida. O maior púlpito é a nossa vida. Nós, meus amados, como diz algum escritor, e é uma frase que é verdadeira, somos a Bíblia que o mundo está lendo. Tem pessoas que jamais vão ler uma Bíblia, mas quando elas olharem para você, elas vão sentir e ver que tem algo diferente. Glória a Deus. Então use tudo que você tem, frutifique onde você está, exatamente onde Deus te plantou. Ele te plantou com esse propósito. Glória a Deus. Uma frase de um autor que eu gosto muito, ele diz o seguinte: Jesus morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Servo da minha comunidade, servo do meu pastor, servo dos meus irmãos, servo daqueles que estão perdidos. E que hoje, igreja, nós possamos dizer, diante de tudo isso que foi ministrado nessa noite, que possamos dizer assim como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-nos a nós, Senhor. E que nessa noite os meus irmãos que aqui estão possam ser esses sedentos por anunciar as boas novas do Evangelho. Os campos estão brancos. Oh, aleluias, os campos estão prontos para colher, meus irmãos. Quem aqui quer ser trabalhador da última hora? Quem aqui quer ser o trabalhador da última hora? Comece a celebrar Jesus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, envia-nos a nós, Senhor. Aleluias. É isso, igreja. Que Deus possa ter falado tremendamente ao seu coração. Que o Espírito de Deus possa ter tocado ao seu coração. E que você possa ter entendido a maravilha da libertação que nos foi concedida na cruz, mas que você possa ter entendido também a responsabilidade que está sobre você. Aqueles que creem, aqueles que acreditam na obra do Senhor Jesus, celebre o nome dele nessa noite, igreja. Aplauda o nome dele nessa noite. Aleluia!